Meu grupo vai falar sobre Internet das Coisas, ou Internet of Things do inglês. O grupo é composto por 6 membros, na ordem de apresentação são eu, Gabriel Lacerda, Amanda Rosa, Mark Silva, Kevin Carvalho, Sullivan Moura e Rafaela Ferreira. Bem, Internet das Coisas nada mais é do que a expansão da internet como a gente conhece hoje. A gente geralmente associa o uso da internet ao computador ou celular, como a gente observa, são os objetos mais comuns. Só que também na Internet of Things, esse cenário se expande. A gente pode ter outros objetos conectados à internet, sejam eles quaisquer, desde que eles tenham capacidade computacional e eles possam se comunicar com outros objetos. E isso permite tanto que a gente possa acessar eles remotamente, seja do celular, do computador, por exemplo, se tiver um objeto inteligente, que eu vou falar mais pra frente, como um ar-condicionado, e eu posso ligar ele facilmente no meu celular. E também isso permite que os objetos troquem informações entre si, já que eles estão conectados à mesma rede, então eles podem funcionar se comunicando entre si. Então, por exemplo, se algo acontece, se o meu micro-ondas liga, aí coisas assim acontecem. Essa área, essa tecnologia, essa área Internet of Things, ela emergiu principalmente com o avanço de sistemas embarcados, microeletrônica, comunicação e sensoriamento, já que são necessários para a formação de um objeto assim, já que principalmente na parte computacional do objeto e na parte de rede. E, novamente, essa área traz uma inovação para como a gente conhece a internet, já que não só agora o computador e o celular vão estar conectados à internet, podem ter uma gama imensa de objetos que estão interconectados, e a gente percebe que essa concepção de internet como apenas computadores ou celulares ligados entre si já fica meio defasado. Então, vários objetos diferentes podem ser conectados à rede, TVs, laptops, como a gente já via antes, mas agora também geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, até carros inteligentes podem existir. E eles possuem papel fundamental na evolução da tecnologia, principalmente porque quanto mais objetos diferentes a gente observa, mais possivelmente a gente vai observar. E a partir disso, esses objetos com essa tecnologia, eles podem detectar o contexto no qual eles estão inseridos. A gente pode controlar eles remotamente e a gente possibilita a troca de informações para que, com novos dados, eles possam funcionar se adaptando a gosto do usuário, basicamente. Eles também podem, além disso, interagir com pessoas de maneira diferente. Com esses avanços, a gente observa várias situações diferentes, como casas inteligentes, cidades inteligentes até, e até modificações na saúde. Então a gente melhora, a gente traz um improvement para essas áreas de maneira geral, facilitando a interação das pessoas com esses objetos eletrônicos. Obviamente, com inovações traz novos desafios. É muito difícil você ver normalmente isso, porque você precisa ter cuidado com segurança, com a padronização do objeto e com as diferentes implementações. E isso fica a cargo, obviamente, de quem implementa e de quem cria o objeto. Agora, falando da história um pouco, o termo Internet of Things, como a gente conhece, veio de Kevin Ashington no seu trabalho de 1999, iMade at Procter & Gamble, associado à tecnologia RFID, que é a identificação por radiofrequência. São chips, basicamente, com microprocessadores, que podem chegar a substituir código de barras, por exemplo. Então, eles são facilmente detectáveis e eles melhoram a captura de dados e o armazenamento desses mesmos dados. Mas ainda assim, não era muito pesquisado o termo. Ele só começou a ser pesquisado de fato em 2005, associado à tecnologia de redes de sensores sem fios, principalmente na parte de automação industrial e automação residencial. Mas só ganhou força de fato lá para 2008 e 2010, o termo propriamente Internet of Things, quando ele começou a ganhar mais popularidade e conseguiu até ultrapassar as redes de sensores sem fios, mas também ele só conseguiu esse avanço por causa do amadurecimento das mesmas. E então, lá para 2010, que foi basicamente o início do que a gente conhece hoje, a Google começou a coletar dados sobre redes das outras pessoas utilizando seu serviço de Street View. E também o governo chinês começou a investir num plano de mais ou menos 5 anos nessa área. E continuando nisso, lá para 2012, um marco aconteceu, onde na Le Web, a maior conferência de internet da Europa, o tema foi Internet das Coisas. E várias outras pessoas começaram a adotar esse vocábulo em geral. No ciclo de hype da Gartner também, em 2012,
apareceu lá a Internet of Things. Só que, nesse ciclo de hype, pensava que a tecnologia ia demorar 5 a 10 anos para estourar, propriamente. Mas, lá para 2016, como mostra o gráfico da direita, você observa que essa pesquisa já está muito elevada para o que se esperava. Em 2013, a IDC publicou um relatório que na Internet of Things, o mercado dela em 2020 ia alcançar 8,9 trilhões de dólares, o que é muito dinheiro. Mas o termo só atingiu a consciência de mercado em 2014, quando a Google anunciou a compra de Nest por 3,2 bilhões de dólares. E também, no Consumer Electronics Show em Las Vegas, começou a usar esse tema. Então a gente observa que é uma história meio rápida e isso aconteceu como um estalo. Em 5, 10 anos quase, a Internet of Things ela dominou e a gente observa ela agora mais comumente, tanto na casa dos outros e etc. Olá, eu sou a Amanda e a gente vai continuar falando sobre a IoT. Então, é uma das tecnologias mais importantes desse século, porque a gente tem uma integração entre eletrodomésticos, babás eletrônicas, termostatos, carros, e não se limita só a isso. E é principalmente disso que vamos falar agora. A gente tem o hardware, os dados, o software e a conectividade. O hardware eu vou usar como exemplo os sensores, a gente tem os dados, e o software é o que interpreta esses dados. E sem a conectividade a gente não teria muito sentido, né? Então, o termo internet ele pode limitar o que eu pensei no início, mas as coisas não precisam estar diretamente conectadas à internet. Ela pode estar conectada indiretamente, por exemplo, pelo Bluetooth, até infravermelho, que eu não sabia disso. E daí a gente vê um bom exemplo que é o relógio, tipo esse daqui. Já a empresa que não me patrocinou pra falar qual é. E daí eles conectam o celular por Bluetooth. E assim, às vezes eu tô andando sem internet na rua e ele tá registrando meus passos. E daí ele manda pro aplicativo, quando eu tô conectado na internet. A gente usa o serviço em nuvem pra armazenar, compartilhar as informações coletadas. Assim, eu tenho até um desabafo sobre isso porque eu perdi a minha conta dessa empresa que não me patrocinou. Eu perdi todas as minhas metas, tudo que eu tinha batido. A gente tem aqui automação do lar, e não podemos deixar de citar a Alexa, que é um dispositivo por controle de voz, e ela toca música, para música, faz compra, pede Uber, ajeita a iluminação, todos os white people problems. E assim, há quem diga que a Alexa ainda é muito rudimentar, que ela, assim, tem muitos problemas ainda de entender o que você está falando, de se conectar, de conexão, né? Quando você compra duas Alexas tem um problema de conexão muito grande. E a empresa, né, saindo um pouco da Alexa, ela trabalha com essa arquitetura, né, faz as casas para serem inteligentes, e daí ao invés de ter a Alexa, ela tem cortinas inteligentes, que daí elas têm sensor de luz e de calor, e daí quando tá muito quente, muito claro, elas fecham, elas regulam a temperatura. O que se espera, eu vi uns exemplos eu não achei muito bons, então eu vou trazer mais pra mim. Por exemplo, eu tenho fotofobia, então a partir das 6 tudo meu fica amarelo. A partir das 6 da noite tudo fica amarelo. E assim, se a casa entendesse que automaticamente fica amarelo e pudesse regular as luzes, já seria uma mão na roda. Porque meu celular entende, né? Já é programado. Tá misturado à interconectividade. É uma parada mais de machine learning, você entende o que é aquele usuário, o que ele tá realmente precisando. E passando para outras aplicações, temos SIM card, a internet wireless como o 4G, 5G, que o Kevin vai falar mais à frente, computação em nuvem, evolução e popularização de microchips e sensores, eu vou falar disso daí mais à frente. Big Data, temos a Uber, né, que eu enfiei aqui, que é um carro conectado à internet, que com um clique você chama o carro e pode ir a qualquer lugar. Assim, o verdadeiro objetivo, né, é se livrar do intermediário, que é o ser humano, e é o que é chamado de M2M, que é Machine to Machine, que é uma interação entre uma máquina e outra, e significa que os humanos estão fora do processo, o que proporciona, obviamente, eficiência. Plataformas, né, que fornecem serviços para trabalhar como IoT, como por exemplo o Google Cloud Platform, Microsoft Azure IoT, IBM Watson IoT, e daí a gente tem a construção de próprios dispositivos IoT com Arduino, Raspberry Pi, e assim, Arduino é a missão de princesa, né? Meu e demais. 1000 calouros. IoT Industrial, IoT, e a aplicação dessa tecnologia em ambientes industriais. E daí eu peguei como exemplo a manufatura inteligente. A gente tem uma vantagem competitiva que você monitora, os fabricantes monitoram a linha de montagem, transportes e logística, que os sistemas, né, se beneficiam de vários aplicativos para IoT. E na minha opinião, os Correios do Brasil deveriam ter. E são frotas de carros, caminhões, navios, eles alteram a rota com base em condição meteorológica, eles direcionam. Poderia ter também aquele alerta de assalto.
Brincadeiras à parte. E daí temos a segurança geral, além de rastrear os tipos físicos, eles também podem usar para melhorar a segurança daquele trabalhador que está em um ambiente mais perigoso, né? Isso é uma boa aplicação. Por exemplo, mina, campo de petróleo, e ser notificados sobre o acidente ou resgatados o mais rápido possível. Medicina, por exemplo, temos aqui registros digitais de exames, como raio-x, tomografia, eletrocardiograma, são capazes de gerar e armazenar os dados digitalmente, eliminando o uso de papel. E essa possibilidade preserva o meio ambiente, reduz a necessidade de espaço físico para os arquivos e garante a conservação dos documentos, sem qualquer cuidado adicional no manuseio de filmes, blá 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 blá. Sim, isso pra mim, só pela redução do papel do espaço físico já é perfeito, porque quando eu pai foi internado recentemente, só pra pegar o prontuário, pra eles poderem reunir, tirar xerox, assinar tudo, nossa, foi a gosto de Deus, porque demorou muito. Então se fosse digital, com compartilhamento, seria maravilhoso. Também aqui marca-passos cardíacos, que mandam informação em tempo real sobre o paciente. Monitoramento contínuo inteligente de glicose, que é basicamente a mesma ideia do marca-passo cardíaco. Digeríveis, que são pílulas do tamanho de suplementos, que daí eles substituem os processos invasivos, até detecta precocemente câncer coloretal. Ela capta e transmite imagens do trato gastrointestinal e do cólon. Temos também aqui a lente de contato médica, que também medem o nível do açúcar no sangue, se coloca embaixo da pálpebra, ela capta a informação do fluido. E daí temos também aí a telemedicina, no atendimento de exames à distância, na pandemia seria perfeito. E você pode ter também o compartilhamento de dados por meio de aparelhos digitais durante a consulta. E essas informações elas podem ser armazenadas no prontuário do paciente. Algumas aplicações, tem várias outras. E também tem uma muito boa que é a da prótese, que você usa a IoT nas próteses de membro inferior e elas entendem, isso já está no mercado, elas entendem quanto você anda por dia, quando você precisa de uma marcha diferente, quando você está nadando. E daí tem também de membro superior a Skywalker Hand. E essas foram só algumas aplicações da IoT. E mais à frente o Kevin e o Marcos vão falar um pouco mais sobre outras aplicações. Bom, eu vou falar sobre Smart Cities, ou cidades inteligentes. As cidades inteligentes são aquelas cidades que visam melhorar a qualidade de vida, tornando a utilização dos recursos mais prático, tornando esse tipo de situação mais prática para o indivíduo que está na cidade. Nessa imagem a gente pode ver que os pontos estão interligados entre si. A indústria está conectada na câmera de segurança, que está conectada a uma rede que tem um mercado, que está conectada na mesma rede que tem a praça pública, onde tem um hospital e a casa das pessoas, fontes de energias e meios de transporte. Isso mostra que todos os serviços da cidade estão conectados entre si e tornando assim mais fácil ainda a utilização desses. Agora eu vou falar sobre algumas cidades inteligentes ao redor do mundo. A Singapura lançou o seu próprio sistema de desenvolvimento para se tornar uma cidade inteligente em 2014, investindo pesado em câmeras de monitoramento com inteligência artificial e super zoom, tornando qualquer ponto da cidade um ponto monitorável. Qualquer ponto público da cidade um ponto monitorável. Então, em Singapura, se você for em qualquer local público, você está sendo monitorado pelo governo. Toda essa informação que está sendo capturada pelas câmeras estão alimentando um sistema chamado Virtual Singapore, que é um sistema de Singapura virtual, em tempo real. O governo monitora tudo e todos que estão em locais públicos de forma em tempo real através desse sistema chamado Virtual Singapore. E agora vamos falar de Dubai. Em Dubai, existe mais de 50 tipos de serviços inteligentes desenvolvidos pelo governo. O governo desenvolveu um aplicativo que, através desse aplicativo, você consegue fazer absolutamente tudo. Você consegue pagar pedágio de forma automática. Seu carro passa pelo pedágio, pela sua placa do seu carro, essa cobrança já é diretamente para o seu cartão de crédito. E isso torna tudo mais prático. Por esse mesmo aplicativo você consegue chamar um táxi, monitorar o seu pedido online, achar o caixa eletrônico mais próximo, e até fazer uma denúncia para a polícia de Dubai. E isso torna todos os serviços dessa cidade muito práticos para a pessoa que já tem um aplicativo instalado, que é do próprio governo. Em Barcelona,
A Barcelona é uma cidade conhecida por economizar bastante em contas de luz. Ela economizou 99 bilhões de dólares por ano, só com a economia da cidade, com um sistema inteligente de iluminação do farol, de postes. Esse sistema inteligente de iluminação funciona da seguinte forma: conforme o carro vai se aproximando do poste, a luz do poste vai se tornando mais intensa. Então, se não tiver carro por perto, a luz do poste fica fraca, não fica muito forte para iluminar completamente o local. Só quando o carro vai se aproximando, a luz aumenta. E isso economiza bilhões de dólares por ano. E ela é muito conhecida por isso. E os lixos subterrâneos também. Eles têm um sistema inteligente de coleta de lixo, que você coloca o lixo na lixeira e ele vai para o centro de tratamento mais próximo, de forma que por dutos subterrâneos, tornando a cidade mais limpa e mais cheirosa. E isso com certeza é algo inovador. No Japão aconteceu um terremoto, que por causa desse terremoto aconteceu um tsunami. E esse tsunami destruiu centenas de cidades. Essas cidades foram muito prejudicadas e ficaram sem luz por dias. Algumas, mas outras tiveram a sorte ou a prevenção de terem um sistema inteligente de luz chamado GridScience, que através desse sistema inteligente você não só abastece a casa das pessoas com luz, como você também pode recarregar a energia elétrica. Se você enfiar uma bateria na tomada, você está abastecendo a sua casa também, dessa forma inteligente. Então, conforme o tsunami destruiu todas as redes elétricas, os carros elétricos foram encaminhados até os hospitais para utilizar a bateria dos carros como forma de abastecimento elétrico para o hospital, tornando assim o tsunami um desastre um pouco menor, pois puderam atender mais pacientes com energia elétrica. E a cidade de São Paulo, aqui no Brasil, ela é conhecida por ser muito acessível, de forma que os meios de transporte há uma infinidade para você poder escolher para qualquer canto da cidade. Você pode ir desde o extremo até outro extremo através do metrô, através dos trens. E atualmente São Paulo lidera o topo da lista de cidades inteligentes do Brasil, no primeiro lugar. Bom, vou falar sobre o 5G e a internet das coisas. Bom, é claro que nós sabemos que a IoT ela depende da internet para o seu funcionamento. Então fica evidente que o 5G ele é fundamental para que cada vez mais a IoT evolua com o passar dos anos. O 5G não é apenas algo que vai ter mais internet mais rápido, receber mais dados com menos latência. Ele abre um leque de possibilidades para a internet das coisas. E a internet das coisas ela aspira à hiperconectividade, né? Por exemplo, seu celular pode estar conectado à cafeteira, cidades, às redes, a geladeira programada na internet e diversas outras possibilidades que dá a IoT. E o 5G ele vem de várias gerações, né? Vem de outras gerações. Por exemplo, as redes de telecomunicações elas vêm se aprimorando cada vez mais, aumentando a sua eficiência, acompanhando a sociedade, né? E eu vou falar um pouco sobre isso agora. Por exemplo, o 1G, né? Ele começou permitindo as chamadas de voz sem precisar de cabos. Era mais comum nas viaturas, em carros de reportagens. O 2G, ele, além de melhorar a qualidade das chamadas de voz, permitiu também as mensagens de texto, os famosos SMS. E surgiu também os primeiros sinais de internet em dispositivos móveis. O 3G ele possibilitou da população entrar em redes sociais e sites em seus dispositivos, né? Os chamados telefones inteligentes começaram a surgir a partir do 3G. E depois veio o 4G que melhorou essa internet
com mais velocidade, com mais fluidez, e melhorou tanto também que houve a possibilidade de streaming e chamada de vídeo com maior estabilidade, né? E aí nós chegamos no 5G. Bom, o 5G, a maior novidade do 5G é o tamanho da sua versatilidade, né? Em que não vai ser apenas celulares e computadores conectados à internet. Como eu disse, a sua geladeira pode estar conectada à internet, enfim, diversos dispositivos conectados em uma única rede e que dá possibilidade ao todo conectado. E comparando assim ao 4G, o 5G ele tem uma transmissão de dados que é 10 vezes mais rápido que o 4G, a latência 10 vezes menor, né, a latência. Por exemplo, o 4G ele tem uma latência de 10 milissegundos, o 5G espera-se que ele tenha apenas 1 milissegundo de latência. E a possibilidade de abrigar, né, por exemplo, 1 milhão de dispositivos em 1 quilômetro quadrado, por exemplo. Então, você pode ter muito mais dispositivos conectados a uma rede 5G. E como o 5G interfere na internet das coisas? Bom, a IoT ela já está em diversos setores, já está aí em diversos lugares do mundo, em ramos bem diferentes, né? E como o 5G pode interferir nisso? No setor automotivo, por exemplo, tem os carros autônomos em que eles precisam se comunicar entre si e precisam de um tempo de resposta muito mais rápido. Por exemplo, hoje com 4G, um carro para frear, para parar, ele demora uns 3 metros para parar. Com 5G isso pode se tornar em centímetros. E a comunicação dos carros com outros carros, a possibilidade também dos carros com a infraestrutura, a comunicação ser mais rápida, né, com sinais e tal. E na questão da saúde também é algo que vai revolucionar, porque os diagnósticos estarão mais rápidos. A questão dos smartwatches também já vão poder verificar seus hormônios, os nutrientes do seu corpo, com uma capacidade de prevenir, não apenas dizer depois da doença já ter acontecido, vão poder melhorar a prevenção. E também a situação das cirurgias remotas, né? Em que um cirurgião pode estar a quilômetros de distância e operar uma cirurgia através de uma videochamada ao vivo, assim, em tempo real, controlar o robô e esse robô fazer a cirurgia no paciente com o cirurgião a quilômetros de distância. Olá, bom dia. Eu me chamo Sullivan de Moura e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns projetos brasileiros que se destacam no assunto Internet das Coisas. O primeiro projeto sobre o qual eu vou falar está no campo do agronegócio e é o projeto da empresa Stara. Ela vem aplicando a Internet das Coisas em seu maquinário desde 2015, quando iniciou uma parceria com a empresa SAP, que é uma criadora de softwares de gestão de empresas. E desde então, as suas máquinas foram conectadas à internet através de sinais de modem, GPRS, Wi-Fi e RF. Possibilitou aos clientes de acessarem remotamente as máquinas a partir dos seus smartphones e desktops. Esse link da máquina com a internet mudou completamente a empresa. Qual foi a inovação na prática? Antes da parceria com a SAP, ela já usava vários sensores em seus produtos. Porém, quando houve a parceria, as empresas juntas tiveram a ideia de conectar esses sensores com um sistema capaz de realizar monitoramento em tempo real de vários ambientes. Resultou no aperfeiçoamento da gestão de fazendas, acompanhamento de metas de trabalho, resolução de perdas e aprimoramento de gerenciamento de máquinas usadas para trabalho. A segunda empresa que eu vou falar é a Nexto. O foco dela é redução de desperdício de alimentos e medicamentos. O projeto é uma plataforma de sensoriamento em tempo real, que, por meio de vários sensores instalados nas dependências do cliente, em equipamentos como refrigeradores, congeladores, balcões refrigerados, geladeiras, monitora e envia os dados em tempo real para a internet. E o cliente, através do sistema, consegue tomar decisões em tempo real
para evitar a perda das mercadorias. Como é que eles fazem isso? Através de pequenos sensores, que a bateria pode durar até 5 anos, dentro do ambiente que precisa ser monitorado, eles monitoram variáveis como temperatura, umidade, gases, consumo de energia elétrica, entre outros. Esses sensores se comunicam com roteadores, que devem ficar próximos de onde os sensores estão instalados, e esses roteadores mandam informações para a internet e o cliente consegue acessar qualquer lugar que ele esteja usando um smartphone ou um desktop. O sistema avisa se há algum problema com o medicamento ou alimento que o cliente está estocando, ele fala se alguma variável sair do limite, e o sistema também faz análise de previsão, ou seja, avisa o cliente caso exista a possibilidade do equipamento falhar e colocar em risco o medicamento ou o alimento dele. Tudo isso feito em tempo real. O próximo projeto é o LoopKey. O foco do LoopKey é o controle de acesso a ambiente baseado em nuvem. O cliente pode liberar o acesso ao ambiente remotamente, só pela internet. É um projeto perfeito para coworking, Airbnb e escritório, porque são lugares que passa muita gente diferente o tempo todo. E como é que funciona? Bem, deve ser instalado o aparelho LoopKey junto com a fechadura eletromecanicamente controlada, ou seja, um eletroímã, um solenoide, fecho elétrico, itens que são fáceis de encontrar em lojas de automação e home centers. O restante é tudo pelo aplicativo. Só o responsável pelo ambiente consegue abrir a porta com o seu celular logado na sua conta, no aplicativo. Ele também pode permitir que outras pessoas específicas possam abrir a porta, dando acesso à conta das outras pessoas. Ele também pode escolher os horários e os dias que o acesso é permitido para cada pessoa. Outro ponto muito interessante é que o responsável pode ser notificado em seu celular sempre que a porta for aberta por alguém. O próximo projeto é da empresa Dev Tecnologia e se chama DevTrack. É um projeto para gerenciar e monitorar ativos e pessoas dentro de um ambiente fechado. Como é que funciona? As tags, que são etiquetas ativas bem pequenas, as baterias delas podem durar em média 2 anos, são colocadas no crachá, conectado ao equipamento que você deseja monitorar. Você também coloca no ambiente sensores, leitores, que quando a tag passar por esse leitor, vai avisar pela internet e a tag passou por certo local. Por exemplo, o cliente pode estar lá nas salas de um hospital e deseja identificar onde está uma certa máquina ou onde está um paciente e quanto tempo que ele ficou lá. Outro caso que está sendo testado bem legal, funcionários de indústrias que possuem câmara fria. Tem uma determinação do Ministério do Trabalho, dá limite de tempo para um funcionário ficar nessa região da câmara fria. Então, essa tecnologia consegue dizer exatamente quanto tempo o funcionário passou lá dentro. E isso evita que o funcionário passe mais do que o tempo limite e garante a segurança do trabalho dele. As tags usam Bluetooth Low Energy, é um sistema de baixo consumo de energia e um alcance grande de leitura, comparado com o NFC e o RFD, que normalmente é usado para isso. E esses precisam estar bem mais próximos. Além disso, os leitores são de Bluetooth Low Energy são bem mais baratos do que os de RFD. Os de RFD custam em média R$5.000 e os de Bluetooth Low Energy em média uns R$200. Agora eu vou fazer umas menções honrosas de projetos bacanas também, que eu não aprofundei muito sobre eles, mas achei legal comentar aqui. O primeiro é a empresa Audio Alerta. O projeto deles usa sensores conectados à internet para monitorar ambientes abertos e detectar eventos como tiro, batida, explosão, queda e avisa em tempo real o sistema. A outra empresa é a Albivis. O objetivo dela é usar a internet das coisas para otimizar, ou seja, aumentar a produtividade da manufatura e modernizar a operação industrial. Bem, esses foram alguns destaques de empresas brasileiras que efetivamente usam a internet das coisas. É interessante que cada vez mais projetos como esses surjam aqui no Brasil para mostrar para as pessoas e mostrar para as outras empresas como que isso pode dar certo e como que isso também é uma tendência de mercado também no Brasil. Eu deixei no último slide aí um Saiba Mais, com os links de cada uma das empresas. Quem tiver interesse em saber mais sobre a empresa, ou quem quiser entrar em contato, contratar algum serviço, tudo isso vocês vão conseguir pelo link aí, tá bom? E é isso, muito obrigado, desejo um bom dia a todos, obrigado pela atenção, valeu. Conforme mais dispositivos de IoT são desenvolvidos e implementados em ambientes complexos, a segurança dos sistemas de IoT apresenta inúmeros desafios. De acordo com a pesquisa realizada com desenvolvedores do Eclipse IoT Working Group em 2017, a segurança é a principal preocupação deles. Os principais desafios são proteger dispositivos limitados. Muitos dispositivos de IoT têm quantidades limitadas de recursos e geralmente eles precisam ser capazes de operar com pouca energia e não são capazes de executar criptografia e decriptografia de forma segura e em tempo real. E acabam se tornando vulneráveis a ataques de sistemas e precisam usar várias camadas de defesa usando firewalls para compensar essas limitações.
Autorizar e autenticar dispositivos. Com todos os dispositivos oferecendo possíveis pontos de entrada em um sistema de IoT, a autenticação e autorização é crucial para proteger os sistemas, que devem primeiro estabelecer a identidade para que possam acessar os gateways e os serviços de aplicativos de upstream. No entanto, há muitos dispositivos de IoT que deixam a desejar em relação à autenticação, usando uma autenticação de senha básica ou fraca. A adoção de uma plataforma de IoT que fornece segurança ajuda a resolver esses problemas por permitir a autenticação de 2 fatores, que se conhecido como 2FA, e impor o uso de senhas ou certificados fortes. Gerenciar as atualizações dos dispositivos. As aplicações de atualizações, incluindo as correções de segurança, para software executando em dispositivos e gateways de IoT, apresentam uma série de desafios. Por exemplo, é necessário acompanhar quais atualizações estão disponíveis e aplicá-las de modo síncrono entre os ambientes distribuídos com dispositivos heterogêneos que se comunicam por meio de uma variedade de diferentes protocolos de rede. Mesmo quando as atualizações estão disponíveis, os proprietários dos dispositivos podem optar por não aplicá-las. Portanto, é importante manter a compatibilidade com as versões anteriores. Os sistemas de gerenciamento de dispositivos geralmente dão suporte ao envio por push automático das atualizações. Eles também podem ajudar a assegurar que somente as atualizações legítimas sejam aplicadas pelo uso de uma assinatura digital. Proteger a comunicação. Depois que os dispositivos em si estão protegidos, o próximo desafio de segurança de IoT é assegurar que a comunicação na rede entre eles e os serviços aplicativos de nuvem estejam seguros. Muitos dispositivos de IoT não criptografam as mensagens antes de enviá-las pela rede. No entanto, a melhor prática é usar criptografia de transporte e adotar padrões como o TLS. O uso de redes separadas para isolar os dispositivos também ajuda a estabelecer uma comunicação segura e privada para que os dados transmitidos permaneçam confidenciais. Medidas comuns incluem o uso de firewalls, restringindo o acesso físico aos dispositivos de gateway, o uso de senhas descartáveis geradas aleatoriamente e a desativação dos recursos do sistema operacional que não são necessários para o dispositivo. Garantir a privacidade e a integridade de dados. É importante os dados que terminarem depois de serem transmitidos pela rede sejam armazenados e processados com segurança. A implementação da privacidade de dados inclui a edição de dados confidenciais antes que eles sejam armazenados ou o uso da separação para divergir informações de identificação pessoal das cargas úteis de dados. Os dados que não são mais necessários devem ser descartados com segurança e para os dados que são armazenados, a manutenção da conformidade com as estruturas legais e regulamentárias também é um desafio importante. Tem aumentado o interesse pelo desenvolvimento no qual os dados permanecem locais no dispositivo e o trabalho de aprendizado de máquina ocorre na borda, compartilhando somente os aprendizados com a nuvem. A essência desses sistemas é que o algoritmo deve chegar aos dados, ao contrário dos métodos convencionais, nos quais os dados chegam até o algoritmo. A garantia da integridade de dados, que pode envolver o emprego de somas de verificação ou de assinaturas digitais, para assegurar que os dados não tenham sido modificados. O blockchain oferece uma abordagem escalável e resiliente para assegurar a integridade dos dados de IoT. Proteger aplicativos da web, móveis e em nuvem. Os aplicativos e serviços da web, móveis e em nuvem são usados para gerenciar, acessar e processar dispositivos e dados de IoT. Portanto, eles também precisam ser protegidos dentro de uma abordagem multicamada de segurança, de IoT. Todas as práticas padrão para proteger aplicativos móveis da web devem ser seguidas. Ao desenvolver aplicativos, assegure-se de aplicar práticas de engenharia seguras para evitar vulnerabilidades. Assim como os dispositivos, os aplicativos também devem ter suporte à autenticação segura, tanto para os próprios aplicativos quanto para os seus usuários, fornecendo opções como 2FA e a apuração de senha segura. Assegurar a alta disponibilidade. Conforme passamos a depender mais do IoT, os desenvolvedores devem considerar a disponibilidade dos dados dos aplicativos da web e móveis que dependem desses dados e dos nossos acessos às coisas físicas gerenciadas pelo sistema. As possíveis interrupções causadas por indisponibilidade de conectividade, falhas de dispositivo ou ataques são mais do que apenas inconveniências. Em alguns aplicativos, o impacto da falta de disponibilidade pode significar perda de renda, danos a equipamentos e até mesmo perda de vidas. Por exemplo, nas cidades conectadas, a infraestrutura de IoT é responsável por serviços essenciais como controle de tráfego e no setor da saúde. Para assegurar alta disponibilidade, os dispositivos devem ser protegidos contra ataques cibernéticos e também contra violação física, evitar incidentes detectando as vulnerabilidades. Apesar de todos os esforços, as vulnerabilidades e as violações de segurança são inevitáveis. Então, como saber se o sistema de IoT foi comprometido? Em sistemas de IoT de grande escala, a complexidade em termos de número de dispositivos conectados e a variedade de aplicativos, serviços e protocolos de comunicação envolvidos podem dificultar a identificação da ocorrência de um incidente. A estratégia para detectar a vulnerabilidade e a violação inclui o monitoramento das comunicações de rede e dos logs de atividade em busca de anomalias, a realização de testes de penetração e de atividades éticas de um hacker para expor a vulnerabilidade e a aplicação da inteligência e análise de segurança para identificar e notificar a ocorrência de incidentes. 9. Gerenciar as vulnerabilidades. A complexidade dos sistemas de IoT também dificulta a avaliação das repercussões de uma vulnerabilidade ou da extensão de uma violação para gerenciar seu impacto. Os desafios incluem a identificação de quais dispositivos foram afetados, de quais dados foram acessados ou comprometidos e quais usuários foram afetados, e, em seguida, a execução de ações imediatas para resolver a situação. O gerenciador de dispositivos mantém um registro que pode ser usado para desativar ou isolar temporariamente os que foram afetados, até que eles possam ser corrigidos. Esse recurso é importante, principalmente para os dispositivos principais, para limitar o potencial
que eles apresentam de causar danos ou interrupções. Prever e priorizar problemas de segurança. Um desafio de segurança de IoT de prazo mais longo é aplicar inteligência de segurança não apenas para detectar e minimizar os problemas que ocorrem, mas também para prever e proteger proativamente contra possíveis ameaças. A modelagem de ameaças é uma abordagem usada para prever problemas de segurança, e outras abordagens incluem a aplicação de ferramentas de monitoramento e de análise para correlacionar eventos e visualizar as ameaças reveladas em tempo real, além da aplicação de inteligência artificial para ajustar estratégias de segurança de maneira adaptável com base na eficácia das ações anteriores. A essência é minimizar a intervenção humana e transferir o máximo de trabalho possível para os algoritmos, já que o exame manual é quase impossível.